esclarecimentos aqui do juízo em relação ao seu depoimento. O senhor mencionou o depoimento que eu tenho aqui por escrito, que está nos autos, no evento 3, arquivo COMP 41. O senhor menciona dessas nomeações, as cargos das estatais, a Petrobras, e o senhor utiliza a expressão que o intuito arrecadatório aqui referido era propina. O que o senhor quis dizer com isso? Vossa Excelência me permite uma questão de ordem? Não, doutor. Não permito. Mas eu preciso fazer. Sim, doutor. Qual seria? Porque as suas perguntas, Excelência, são para complementar a inquirição e devem ter por objeto pontos não esclarecidos da inquirição. É o que eu estou Vocês fazendo, não podem doutor. trazer pontos que não foram objeto do depoimento para que ela esclareça. Isso não é o papel do juiz, segundo não foi a defesa que do questionou a penal. voluntariedade no início do depoimento dele? Como? Não foi a defesa que questionou a voluntariedade? Não, nós estamos... Doutor, está indeferido a questão de ordem, certo? Que não foi objeto de O inquirição. depoimento dele aqui, doutor. Estão baseando no Não, depoimento. de inquirição de hoje. Tá. Isso foi perguntado. Excelência, me concede a palavra Aí é uma apenas. questão assim que é um pouco complicada, porque a defesa pode fazer suas perguntas. Não, sim, Excelência. Certo? Não, mas eu queria A apenas. defesa perturbou o Ministério Público quanto pôde, quando estava Perturbou? fazendo as perguntas, e agora a defesa não quer permitir o juízo. Não é isso, Excelência. Eu estou pedindo a palavra para uma questão correlata, mas absolutamente diferente disso que Vossa Excelência está colocando. Não é deferido, doutor. Mas eu não falei o que eu estou pretendendo. Doutor, mas assim, existe uma inquirição que segue uma ordem processual. E a Sim, defesa, é sobre isso. tirou o dia para tumultuar o Não, Excelência, é sobre isso que eu queria estabelecer com Vossa Excelência, com o juízo, à luz do que dispõe a norma procedimental, o seguinte: a defesa, em relação às testemunhas de acusação, pergunta por último. Vossa Excelência vem como perguntas do juízo e tem todo o direito de se esclarecer sobre o que quiser, mas na ordem adequada. Porque com essas respostas são sugeridas novas perguntas para a defesa, Excelência. Não, doutor. Então. Esclarecimento do depoimento. Não. Eu ouvi, respeito. Agora eu peço que respeitem a posição do juízo de fazer as questões que entendem pertinentes na forma da lei e na interpretação do juízo. Tá certo. Lavro o protesto, porque a interpretação do juízo aberra da Constituição e da lei processual penal. Aí deixa então para as alegações finais, para toda aquela retórica e tudo. Vou seguir. Vossa Excelência entende então que a participação de defesa é retórica? Não, doutor, eu só acho que então, a defesa perturba. Está faltando com a educação. Eu não, estou fazendo um questionamento. Eu não fiz, eu estou indagando a Vossa Excelência se a nossa participação aqui é meramente retórica. Não, doutor. Então vamos prosseguir. Posso fazer minhas perguntas? A defesa vai permitir? Se Vossa Excelência fizesse na ordem processual adequada, sim. Eu estou fazendo, doutor. Seguir o processo penal. Pelo menos o código que nós conhecemos. Sem mais intervenções, por gentileza. O senhor declarou no seu depoimento dessas nomeações esse intuito arrecadatório. O senhor pode me esclarecer isso? Na verdade, era garantir o funcionamento dos partidos e através de um esquema de propina nas grandes obras da Petrobras. O senhor mencionou também no seu depoimento que na primeira fase não havia uma operação intensa sob o ponto de vista da arrecadação sistêmica, que passou a ser exercido com muito mais intensidade a partir de 2005. Faltou esclarecimento aqui. Isso aconteceu mesmo e por que houve essa mudança? Houve essa mudança porque a própria CPI dos Correios, ela expôs muito o governo e o ex-presidente Lula. Então ele precisava recompor a base de sustentação, porque seria muito difícil até a permanência dele. Foi um acordo político que não levou o presidente Lula, quando nós votamos o relatório da CPI, que acabou não levando o presidente Lula a ser indiciado. Mas o senhor pode ser mais claro? Por que houve essa mudança específica? Ele ficou mais frágil? Ficou muito frágil o governo. Então era preciso recompor, inclusive com forças que não se alinhavam com o PT historicamente. Excelência, eu sou obrigado a pedir de novo uma questão de ordem aqui. Doutor, eu já disse que eu estou fazendo as perguntas para o experimento da verdade. A questão é muito simples, é que Vossa Excelência está violando o princípio da ampla defesa, está perguntando à testemunha sobre fatos que não foram objeto de perquisição anterior, quer dizer, e está daí criando a necessidade de novas reperguntas por parte da defesa. Se Vossa Excelência permitir, após nós, aí tudo bem. Mas senão fica um desequilíbrio no processo. A gente cria um desequilíbrio no processo, porque Vossa Excelência se coloca numa posição... Existe uma ordem legal, doutor, aqui, de oitiva
Primeiro o Ministério Público, depois Defesa e esclarecimento do juízo. Mas o juiz só pergunta sobre questões que foram essa posição do juízo, doutor, nesse e sobre caso, pontos não esclarecidos. Doutor, é a posição do juiz nesse caso que eu estou fazendo. Mas não é a doutor. posição do Código de Processo. Isso é uma coisa que Vossa Excelência não pode fazer. Tá, doutor. E como eu presido essa audiência, então eu entendo que eu posso fazer na minha interpretação. Então fica o protesto da defesa Parabéns, contra doutor. o comportamento de Vossa Excelência que protesto. viola Certo. o Código de Processo Penal. Certo, na sua interpretação, doutor, na interpretação Na correta interpretação do de código, todos os o que juiz trabalham pode no fazer... processo penal. Ah, Todos os doutor, professores de processo penal. Tá ótimo, doutor. Então eu vou seguir as minhas indagações aqui, se a defesa permitir, evidentemente. Então foi mencionado, havia essa questão da fragilidade, o senhor mencionou, mas houve daí uma necessidade, então, de arrecadar mais dinheiro, é isso, de propina? Não sei se isso ficou claro. Não, naturalmente, quando vieram os outros partidos, de certa maneira, algumas diretorias, com relação a algumas diretorias, isso estava implícito. 46512, continuidade do depoimento do senhor Delcide Amaral Gomes, continuidade de esclarecimento do juízo. O senhor tem conhecimento, o senhor mencionou nessa dificuldade de nomeação do senhor Paulo Roberto Costa, o senhor tem conhecimento de alguma interferência do ex-presidente para essa nomeação específica? Diretor da Petrobras tem interferência de presidente da República? Sim. Mas para essa nomeação específica, o senhor tem conhecimento de alguma interferência? A pressão era muito forte e a pressão foi feita sobre o presidente. A pressão foi feita por quem? Pelo PP. E o senhor sabe como foi feita essa pressão? Não, eu não participei diretamente, mas o PP trabalhou muito por essa indicação para a diretoria de abastecimento. Tá. E o senhor, o ex-presidente, ele teria participado de alguma forma, de uma forma mais específica nessa nomeação especial? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Não, a decisão, isso é inerente ao processo, doutor Moro. Um presidente, quando vai mexer num diretor da Petrobras, tem que ter o aval do presidente da República. Se não tiver aval, não faz. O senhor quer dizer arrecadar recursos em contratos da Petrobras? Sem dúvida. E depois ele acabou sendo afastado. Vossa Excelência, Excelência, Vossa Excelência está sugerindo... Estou esclarecendo o que ele quer não, dizer, trabalhar, o termo trabalhar. Vossa Excelência fez a afirmação, então, além de Vossa Excelência estar produzindo a prova do Ministério Público, ainda está colocando palavras na boca da testemunha. Não estou, doutor. Está indeferida a questão. O senhor Nestor Severo, depois ele acabou saindo da diretoria da Internacional da Petrobras. O que aconteceu que ele perdeu essa posição? Ele foi para a BR. Mas o que aconteceu politicamente? Por que ele perdeu isso? É porque o PMDB da Câmara reivindicou a diretoria internacional por causa da votação da CPMF. E houve efetivamente um desentendimento dentro do PMDB entre o Senado e Câmara, e aí prevaleceu o posicionamento da Câmara e foi aí indicado o Zelada para a diretoria internacional representando o PMDB da Câmara dos Deputados. É importante, doutor Moro, só para registrar, aprovaram na Câmara a CPMF e a CPMF caiu no Senado. Mas o que aconteceu? Que ele perdeu o cargo, mas ele foi nomeado para a BR Distribuidora. O senhor acompanhou esse procedimento? Não acompanhei de perto, não. Então, Senhor juiz, a defesa arguiu, e está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a suspeição de Vossa Excelência. Vossa Excelência não cedeu por suspeito. Vamos ver como é que o tribunal vai decidir. Mas a suspeição de Vossa Excelência resulta exatamente disto. É que Vossa Excelência se coloca na posição do Ministério Público. E Vossa Excelência quer produzir prova. A suspeição vem exatamente disso. Vossa Excelência está comprometida com o processo de produção de prova. Certo. E Vossa Excelência que não pode produzir prova na audiência, está produzindo prova, está trazendo informação para o processo que não foi objeto de questionamento aqui durante essa audiência. Então é por isso que Vossa Excelência continua sendo suspeito para a defesa. Tá bom, doutor. Está anotada a sua questão. A sessão não foi, foi rejeitada pelo juízo. E o que consta aqui na letra expressa da lei é que o juiz pode fazer perguntas para esclarecimento. Sobre o objeto da inquirição. Não trazer sobre fatos novos. Doutora, a interpretação que prevalece na audiência é a interpretação do juiz, certo? Sim, e é o que estamos interpretando. O juiz é passageiro, a lei é que é permanente. Tá bom, doutor. Seguindo aqui nessa questão, o senhor descreveu um episódio aqui que houve uma tentativa de
impedimento da colaboração do senhor Nestor Severo. O senhor se envolveu nesse episódio? Excelência, desculpa, mas esse fato é objeto de um processo que tramita por decisão do Supremo Tribunal Federal perante a Justiça Federal de Brasília. E já houve, inclusive, audiência semana passada, quando todas as testemunhas acabaram por não reconhecer a delação do depoente em relação a esse tema. Mas é um contexto, por isso estou fazendo as perguntas. É que é outro processo. Então, se nós formos... O Supremo disse que Vossa Excelência não tem competência para tratar desse caso. Se Vossa Excelência está afrontando a decisão do Supremo agora. Doutor Sérgio, estou pedindo como advogado, testemunha, eu vou acompanhar o ilustre advogado aqui, razão de que o senador Delcídio é acusado naquele processo. Então, Vossa Excelência, com todo respeito, me parece que estaria antecipando o interrogatório. E isso poderia gerar um efeito naquele outro processo. Então, eu pedi a Vossa Excelência se haveria a possibilidade de reconsiderar isso aí, de não fazer perguntas sobre aquele processo. Para não são breves questões, doutor, relacionadas aqui ao depoimento que ele já prestou em juízo sobre esse fato. Perfeito, eu agradeço. Então, o senhor... É que eu fiz uma questão de ordem, Vossa Excelência não decidiu. A minha questão de ordem... Então está indeferido, doutor, porque existe um contexto probatório que o juiz reputa relevante. Vossa Excelência afronta o Supremo Tribunal Federal a agir dessa forma. Tá. Houve um episódio de obstrução desse tentativa de evitar que o senhor Nestor Severo fizesse esse acordo de colaboração? Houve, esse foi inclusive reconhecido por mim, a minha participação nesse processo de obstrução. E houve participação do ex-presidente nessa tentativa? Na verdade, o ex-presidente, numa das conversas que tive com ele, ele manifestou uma preocupação muito grande com o Zé Carlos Bunlai. E eu disse a ele que, principalmente com relação à delação do Nestor Severo, e aí eu fiz contato, eu conversei com o Maurício Bunlai, filho do Zé Carlos Bunlai, que é uma pessoa que frequenta a minha casa, sobre essas questões, e aí é que surgiu esse processo de obstrução de justiça, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser comprovado até do ponto de vista financeiro. Eram esses esclarecimentos do juízo. As testemunhas estão não acompanhando. Peço a palavra, Excelência. Peço a palavra pela ordem, Excelência. Bem, rapaziada, vocês puderam observar todo o comportamento. Cabe salientar que nenhum juiz pode agir como acusador, nenhum juiz pode tentar trazer provas ao processo. Lembro ainda que de todo esse depoimento do Delcídio, nada foi aproveitado, tudo mentira, não houve uma coisa aproveitada. Inclusive o Ministério Público de Brasília já pediu o arquivamento do processo envolvendo a participação do Lula na obstrução de justiça em relação ao Severo. Nós não podemos esquecer isso, tá certo, gente? Então, esse escárnio em relação ao judiciário, em relação ao STF, não levou a nada, não levou a nada. Na verdade, a única coisa para que o mesmo serviu foi para desmoralizar o nosso judiciário como um todo. Então, nós não temos dúvida, em breve esse depoimento será utilizado para que o juiz Sérgio Moro responda por suas ilegalidades. Tá? Não podemos esquecer da divulgação da conversa da nossa presidente legítima, tá certo? Que levou a esse golpe que está acabando com o país. O juiz Sérgio Moro é responsável direto por isso, direto. E ele vai responder por isso, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Tá? Ele gravou o escritório, o telefone central, o ramal central de um escritório de advocacia. Isso é crime quase que hediondo. Ele terá que responder, tá certo? Então aqui a nossa homenagem ao mesmo hoje pelo seu aniversário, mas não esqueça, quem comete crime tem que ser punido. Não interessa se é o Lula, não interessa se é o juiz Moro, não interessa quem seja. Então, pessoal, vamos se inscrever no canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? Nós temos a página Por Nossa Democracia, que está numa luta fervorosa, pessoal, para que o STF anule esse maldito golpe
A gente tá sofrendo, a gente está sendo destruído. Todo mundo gritando direta já, sabendo que isso é impossível no momento. Bastando apenas que o STF, gente, que o STF diga que não houve crime da nossa presidente eleita e legítima, que não houve mesmo, e acaba toda essa palhaçada. Ela volta, vai convocar eleições diretas, mesmo que os criminosos do Congresso não permitam, ela continua até 2018, impede os caras de continuarem destruindo o nosso país, tá certo? Em 2018 teremos novas eleições, o país recupera a sua Constituição, o povo recupera a confiança no voto e o Brasil deixa de ser comandado por essa bandidagem. Tá certo? É muito mais fácil, pessoal, é só vocês analisarem direito, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar a petição, vamos imprimir e sair buscando assinatura, depois é só mandar que a gente vai entrar com ação popular no STF para que eu mesmo julgue se houve crime ou não. Se ele não quiser anular, ele suja as mãos, tá certo? Mas que suje as mãos, beleza? Obrigadão, falou, um abração a todos.